Glória a Deus. Aleluias. Podem se assentar. Aleluia. Deus é bom em todo tempo, e todo tempo Deus é bom. O tema de hoje que eu quero falar com vocês, algo que já estava na minha mente, o tema é: qual caminho estou seguindo? Qual caminho estou seguindo? E me chamou a atenção na palavra do Senhor que existiu dois homens que eles estavam em um determinado caminho, e nesse caminho havia muitas dúvidas na mente deles. O porquê que aconteceu muitas coisas naquela época, o porquê a pessoa que eles consideravam como um profeta acabou sendo crucificado e morto, aqueles que eles achavam que ia ser o salvador de Israel, que ia livrar a vida de Israel dos poderes ali de Roma. Obrigado, irmã, Deus abençoe. Que ia livrar ali da opressão de Roma. Eles ficaram confusos, ficaram talvez ali duvidando do que aconteceu durante aqueles tempos. E eu quero falar com os irmãos, ler com os irmãos, eu peço a vocês que abram as vossas Bíblias em... ia falar Salmos, Lucas capítulo 24, no verso 13 ao 35 nós vamos ler. Aleluia. Glória a Deus. Lucas capítulo 24, verso 13 ao 35. Vamos lá. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, e a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras, em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele ia trazer a redenção a Israel. E é hoje o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés, todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estava indo, Jesus, como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava do caminho e nos expunha as escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade,
o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Somente até aí. Aleluias, aleluias. Eu quero colocar um mapa, quem está aí esperto, o mapa no telão, fala que a Bíblia fala que existia uma distância de 11 quilômetros, né, onde eles estavam. Não dá para enxergar direito, né? Ficou muito apagado. 11 quilômetros daria se nós andássemos, né, se os dois discípulos andassem em linha reta, de Jerusalém até Emaús, em linha reta, a Bíblia fala 11 quilômetros aproximadamente. Mas em algumas versões ela fala 60 estádios. Né? Esses 60 estádios é equivalente a 16 quilômetros, mais ou menos. Mas esses 60 estádios também está incluído ali. Quando ele anda ali 16,7 quilômetros, se ele vai por um caminho, ou 17,7 se ele vai pelo outro caminho. Então quer dizer que essa passagem que está na Bíblia, ela é uma passagem real e verdadeira. Acende a luz, por favor. Uma passagem real e verdadeira. Então não tem como alguém questionar a Bíblia, falar, esse livro foi escrito por homens, mas sim foi escrito por 40 homens inspirados por Deus, e a palavra que nós temos hoje que edifica a nossa vida. E eles estavam ali, no caminho, conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido, sobre aquela notícia que estava abalando aquela região. O que aconteceu naquele momento, daquele homem que eles achavam que ia salvar a humanidade, não, ia salvar ali o povo de Israel, e aquele homem acabou morrendo. Só que eles não conheciam Jesus verdadeiramente, apesar de terem o nome de discípulos. Esses dois homens que estavam em direção a Emaús, porque ele falava sobre ele como um profeta poderoso, que foi morto, que podia mudar a história. Mas para eles, ele só era aquilo. Eles andaram com Jesus, mas eles não conheciam Jesus verdadeiramente como ele era. Não conheciam. Enquanto ele estava andando pelo caminho e discutindo, quem aparece para ele? Jesus. O interessante é que antes de Jesus aparecer aqui para eles, conta a narrativa da história no versículo anteriormente, aqui no versículo 24, verso 1, fala que no primeiro dia da semana, domingo pela manhã, as mulheres vão até o sepulcro, onde elas prepararam lá as especiarias durante o sábado, elas descansaram e foi lá ver Jesus. Ele já não estava lá, apareceram para elas dois homens com as vestes reluzentes e falaram, o que vocês estão procurando entre os mortos? Aquele que vive está. E elas viram aquilo e voltaram para onde os discípulos estavam reunidos, e a palavra do Senhor diz, onde estavam reunidos os 11 e os outros. E esses outros, os dois discípulos que estavam ali em direção a Emaús, eles estavam ali incluídos, porque eles ouviram aquilo que foi dito pelas mulheres. Eles ficaram ali, e agora? Porque eles não conheciam, apesar de eles estarem em um determinado tempo caminhando com Jesus, estava ali com ele, mas eles não conheciam Jesus verdadeiramente. Não sabia que o Jesus que estava ali, nas palavras, nas promessas que tinham sido faladas, iria se cumprir. Só que acontece isso muitas vezes nas nossas vidas, e nós estamos andando num caminho, numa direção, e às vezes alguém fala da parte de Deus para nossas vidas, nós não damos crédito algum, porque foi simplesmente aquele irmãozinho que nunca falou nada na igreja, e fala alguma coisa, eu vou acreditar. Eu quero acreditar naquele homem que vem aqui trazendo uma revelação, aquele que fala uma palavra e pode acontecer. Nós às vezes duvidamos, mas Deus, Ele usa quem quer, como Ele quer, na hora que Ele quer e aonde Ele quer. Ele pode falar com você no seu trabalho, Ele pode falar com você lá no hospital. É o mesmo Deus, Ele é de multiforma. Esse é o nosso Deus. Só que a palavra do Senhor diz que eles foram impedidos de reconhecer Jesus.
foram impedidos de reconhecê-lo. Isso aqui eu fiquei matutando, né, pressionado. Ficaram impedidos de reconhecer Jesus, ficaram impedidos de reconhecer Jesus. Mas por que que eles foram impedidos de reconhecer Jesus? Talvez se eles reconhecessem Jesus ali de imediato, falava: Jesus, és tu, eles iriam perder a maior oportunidade deles, de que era ser ensinados pelo Mestre, ser ensinado por Jesus de tudo aquilo que estava escrito na Escritura, está escrito na Escritura, e o próprio Jesus ensinou para eles, desde Moisés até os profetas. Se tivesse eles ali reconhecido de imediatamente. E algumas coisas vão acontecer e acontecem em nossa vida que parece que a gente não reconhece o que está acontecendo. As coisas estão movimentando, Deus está agindo, né? O Espírito Santo está agindo, e a gente fica atônito, parado, não sabe o que fazer, ou às vezes não consegue entender a voz do Senhor, aquilo que Ele tem falado para nós. Estamos no caminho, mas às vezes não entendemos que o caminho que nós estamos exige uma determinada disciplina da nossa parte. Nós não podemos falar que estamos no caminho, mas eu só estou no caminho de terça, eu só estou no caminho de quinta e de domingo. Os outros dias, os outros dias é folga. Não tem folga quando você levantou a sua mão, aceitou Jesus e estabeleceu esse compromisso. Você não pode ser crente de mentirinha, você não pode ser um cristão de mentirinha, não. Você tem que ser um cristão todos os dias da sua vida, para que outras pessoas possam enxergar Cristo em você, e mesmo se você não fala nada, essa vida ela é salva, porque o Espírito Santo de Deus move através da sua vida. Muitas das vezes nós pensamos que precisamos pegar aquela pessoa lá e falar e colocar Jesus a goela abaixo nela, porque ela está fazendo coisa errada, porque ela está em direção tortuosa, ela vai para o inferno, e você quer colocar Jesus dentro dela. Só que ali naquela hora talvez ela não está preparada, e você está fazendo o quê? Afastando cada vez mais ela do caminho. Quando ela pensa que está indo para o caminho, você está acabando afastando ela, você está querendo colocar Jesus a goela abaixo. Não. Jesus, Ele é educado. Ele é educado. É só nós abrirmos o nosso coração para Ele. A palavra do Senhor diz que Ele, sim, eis que estou à porta e bato. Ele está à porta, Ele não está falando, não, é esse que eu meto o pé na porta e vou entrar porque eu sou Jesus, não. Cada um tem o seu momento, a sua hora. Os planos de Deus são perfeitos para nós. Aleluias, glória a Deus. Aqui no versículo 17 fala que os discípulos estavam caminhando e discutindo ali sobre a palavra, talvez por ter chamado a atenção de Jesus, talvez eles estavam discutindo até calorosamente, a ponto de Jesus chegar: ei, o que vocês estão conversando aí? Não, você é o único visitante, em algumas versões você é o único peregrino aqui dessa cidade que não sabe o que está acontecendo. Você não viu nas notícias, não? Você não ligou na Globo lá, que você não viu o que aconteceu lá, apareceu lá até lá o plantão do Jornal Nacional? Que morreu lá o Jesus, aquele rapaz, Jesus de Nazaré, ele mesmo, morreu lá. Ele ia ser o dono de Israel, ele ia salvar todo mundo, ele morreu. Estavam eles com uns olhos, com as cabeças tristes, abaixaram a cabeça, ficaram tristonhos. Eu fico imaginando, se é nos dias de hoje, né? Dois cristãos conversando, né, calorosamente sobre a palavra do Senhor, e chega o pastor: caiu o balão aí? Aí esses dois irmãos vão falar o quê? Pastor, a gente está conversando um negócio aqui, precisa de ajuda não. Aqui a gente já sabe. Muitas vezes acontece, não, isso já sei, já estudei essa palavra aqui, li umas 300 vezes, mas não entendeu nada do que foi falado, não entendeu nada do que está escrito ali naquela palavra, porque muitas vezes quando nós lemos a palavra do Senhor, não lemos com reverência. Ele é um livro, sim, um livro, está lá na nossa casa, tem bastante livro, só que esse aqui é um livro
na capa dele está escrito Bíblia Sagrada. Sagrada por quê? Porque as palavras que tem dentro desta Bíblia, ela traz vida, e vida para nós. Se nós compreendermos o que está escrito dentro da palavra do Senhor, nós jamais teríamos dúvida de quem nós estamos seguindo, qual é o caminho que nós estamos trilhando. Esse é o nosso Deus. Deixa eu ver aqui. Aí Jesus de Nazaré, os chefes dos sacerdotes, do versículo 20, das autoridades, entregaram para ser condenado à morte, foi o que eles falaram, e não esperavam que ele ia ser a redenção, esperavam que ele ia fazer tudo ali por Israel. Muitas vezes a nossa mente está voltada por momentos, situações momentâneas. Podemos ver hoje através da pandemia versus governo. E tem muito cristão que às vezes de pegar o seu joelho e orar, está lá na internet debatendo sobre uma política, em vez de falar, Jesus, muda a política. Está no Instagram, está em outra rede social falando sobre uma determinada situação, em vez de profetizar Jesus e colocar Jesus ali para que todo mundo saiba que você é sim um cristão e que você ora pela sua nação. É uma das ordenanças que nós temos que orar pelos governantes. Não temos que amaldiçoar, orar, independente de quem esteja lá, porque quando você foi fazer ali a sua escolha, você deveria ter orado. Deveria ter, Senhor, eu consagro esse momento para Ti, que essa pessoa que eu estou aqui determinando aqui o meu voto, ele venha a ser abençoado. Só que muitas vezes nós erramos em fazer isso. Estamos num caminho contrário, adverso do que está acontecendo. Os dois discípulos, eles estavam ali no caminho. Eles estavam ali caminhando ali para Emaús. Só que o coração deles estava para aquele momento que tinha acontecido. Estavam pensando, e agora? O que vai acontecer de mim? E agora que aquela pessoa que eu pensei que ia ser o Redentor, o Salvador, se foi. E às vezes você está num caminho e você está ali com Jesus e está falando, e agora? E agora que aquela pessoa está ali, e agora que eu estou desempregado, e agora que eu preciso pagar uma conta, e agora o que vai acontecer de mim? E quando você está no caminho, você sabe que quem te sustenta é Cristo. Você descansa no Senhor. Descansa no Senhor. E deixa que Ele age na sua vida. Muitas vezes tentamos ajudar o Senhor a fazer, Senhor, me ajuda a fazer, me ajuda a arrumar um emprego. Eu te ajudo, filho, mas você já vai lá, já vai atrás de uma indicação, já vai atrás de ligar para alguém. Espera Deus agir, descansa no Senhor, porque o Senhor, Ele vai agir através de outras pessoas. Deus pode movimentar o ímpio para abençoar o crente, o cristão. E isso acontece. Eu sou prova disso, mas lá na frente eu vou contar de que uma pessoa me abençoou inesperadamente. Quando eu menos esperava, eu fui abençoado. Onde eu pensava que não tinha mais solução. Quando nós pensamos que não tem mais saída, que não tem mais chance, que não há mais chão, o Senhor Jesus, Ele nos pega pela mão e nos faz andar. Faz andar sobre as águas. Esse é o nosso Deus poderoso. Esse é o nosso Deus poderoso. Aleluias. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui. Quando nós temos que aprender muito com Jesus. Lá aqui no telão, em 1 Pedro capítulo 2, no verso 21, diz assim: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado
em sua boca. Mas aí você pode falar, mas é Jesus, né? Jesus, é Jesus, ele não ia falar nada disso mesmo não. Mas olha aqui no verso 23, quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Há alguma diferença dos dias atuais? Há alguma diferença dos dias no qual nós vivemos, quando nós recebemos algum tipo de insulto, e já quer partir para cima da pessoa de imediatamente, já quer falar algumas poucas e boas, né? Quem disse, quem ele está pensando que está falando com o Filho no Deus Altíssimo, eu sou ungido do Senhor. E às vezes esquece como que Jesus ele agiu. Na palavra do Senhor diz que como ovelha muda ele foi levado ao matadouro. Ele não abriu a sua boca, por mais que ele tivesse poder para invocar e aparecesse uma legião de anjos para impedir que ele fosse crucificado, mas ele não deixou que a palavra não fosse cumprida. A palavra se cumpriu através da vida de Jesus. E muitas vezes nós impedimos que a palavra, que a promessa do Senhor se cumpra em nossas vidas. Por que a promessa não se cumpre? Por nossa culpa. A palavra do Senhor é soberana, quando Ele fala, Ele cumpre. Mas quando nós não recebemos, porque nós não estamos debaixo da vontade do Senhor. Ele é um pai amoroso, um pai que disciplina, um pai que educa, um pai que caminha junto de nós. Ele é um pai que conhece todas as coisas. Em Mateus 28:20 diz que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está conosco todo dia. Ele sabe como nós andamos, Ele sabe como nós agimos, Ele sabe como nós falamos. Ele sabe de todas as coisas. Às vezes nós esquecemos que Deus está do nosso lado e acaba fazendo alguma coisa errada. Esquecemos que Deus está do nosso lado e acaba andando por um caminho que não é apropriado para um cristão andar por aquele caminho. Esse é um Deus que tudo vê. No verso 29, já estou indo aqui para o final, esqueci de falar. O irmão Cláudio pode ajudar aqui. Estou indo para o final. Ele fala assim no verso 29: mas insistiram muito com ele: fique conosco, pois esta noite já vem, o dia já está quase findando. Aí Jesus fez o quê? Entrou para ficar ali com eles. Quando algumas versões da palavra do Senhor diz assim, mas ele foi constrangido. Então quer dizer que quando a pessoa constrange alguém, quer dizer que a pessoa ficou insistindo muito. Aí Jesus se sentiu constrangido e entrou ali naquela casa para ficar com eles. E muitas vezes, nós passamos e não convidamos Jesus para entrar na nossa casa. Não convidamos Jesus para fazer morada dentro de nós. É só quando eu me batizo que eu faço isso? Não. Todos os dias você pode convidar Jesus para fazer morada no seu coração, para fazer uma mudança na sua vida. É todos os dias. Aleluias. Existe uma canção bem antiga que, quando eu estava olhando aqui, preparando essa mensagem, eu me lembrei. Não sei se vocês vão se lembrar, creio que não, né? Que é Divino Companheiro. Me remete essa versão aqui, essa questão da palavra. Porque eles falaram: Jesus, fica comigo. Eu não quero largar de você. Fica comigo, Jesus. Eu não posso ficar sem ter o Senhor. O Senhor está me ensinando, o Senhor está me educando. Eu estou aprendendo demais contigo, Jesus. Fica mais um pouco. E a música diz assim: Divino companheiro no caminho, Sua presença sinto logo ao transitar.
já dissipaste toda sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. E vem assim: fica, Senhor, já se faz tarde. Eis, tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Mais uma vez, fica, Senhor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. E Jesus entrou e ficou com ele. E a palavra diz que o Senhor Jesus entrou com ele, pegou o pão e deu graças e o partiu. E quando ele deu graças, ele falou: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. E quer dizer: bendito seja o nome do Senhor, Criador dos céus e de toda a terra por eternidade. Esse é o nosso Deus. E quando ele falou isso, os discípulos abriram os olhos e eles reconheceram ele imediatamente. E ele desapareceu à vista dos olhos deles. Aí falaram um com os outros: o nosso coração não ardia quando Jesus falava conosco. Aí falaram: ardia o nosso coração. Aí eles saíram de onde eles estavam e foram de volta para Jerusalém, para contar de volta aos discípulos, aos 11 que estavam lá, que eles estavam com Jesus. Jesus tinha algo importante com esses dois homens, tinha algo especial para tratar com eles. E nessa noite Ele tem algo especial para tratar com você. Essa noite Ele está aqui presente em nossas vidas. Se você abrir o seu coração e falar: Senhor, fica comigo, Pai querido, mas não só esta noite, não, fica comigo todos os dias, porque eu quero o Senhor em minha vida. Faz em mim morada permanente, Jesus. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Só podemos estar no caminho certo se estivermos com Cristo e vivermos para Cristo. Fiquem em pé, meus irmãos. Fiquem em pé. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Mais uma vez. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Aleluias. Você que está aqui essa noite, às vezes está desigrejado, você está desanimado, ou não aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Não perca a oportunidade de que o Senhor Jesus faça morada na tua vida permanente. É uma morada que muda o seu interior e muda o seu viver. Ele muda o nosso viver por completo.
Se você quer aceitar Jesus, ou se você quer ter uma vida nova com Ele, dá um sinal com a sua mão onde você está, porque Ele está à porta, é Ele que bate. Os discípulos estavam ali, falando com Ele: entra, Senhor. E Ele entrou e ceiou. Se você abrir a porta do seu coração e ouvir a voz do Senhor Jesus, Ele pode entrar no seu coração e sua vida e ceiar contigo, não somente um dia, mas eternamente. Esse é o nosso Deus poderoso, é o Deus que nós amamos e servimos. Esse é o Deus poderoso. Aleluias. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, Deus Salvador. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai amado, pela palavra do Senhor que foi ministrada. Que o Senhor, Pai querido, venha, Pai amado, fazer efeito, essa palavra faça efeito desejado no coração dos nossos irmãos. Aquilo que eu não pude, que o Senhor, Deus amado, venha agir, ó Pai querido. Espírito Santo, venha habitar a cada vez mais dentro de nós. Pai querido, conforme essa canção diz, fica em nós a cada dia, faz morada permanente em nossas vidas, em nosso coração. Nós rendemos a Ti graças, nós rendemos a Ti adoração, porque só o Senhor, Pai querido, só em Ti nós encontramos o caminho para a vida eterna. Em Ti nós temos a salvação, Pai querido. Pai amado, assim como o Senhor, Pai querido, estava ali com aqueles 2 discípulos, esteja conosco, Pai amado, todos os dias. Obrigado, Deus querido, por tudo que tens realizado. Obrigado pela palavra do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Aplauda ao Senhor Jesus.